ter Fla-Flu esse ano na Libertadores, hein? Mata-mata Libertadores. Já teve Fla-Flu em Sul-Americana. Se combinasse direitinho, teria no passado nas quartas também. O Flamengo então. na Copa do Era Brasil só o Flamengo classificou. passando o Olímpia. O individual que vai fazer a diferença é o grupo. O time do Fluminense é o coletivo que joga, tanto que o Tite fala, né, que o coletivo potencializa. O time do Fluminense dá suporte pro Ganso, o Paulo Henrique Ganso, fazer o que ele faz. Então, assim, por isso que eu acho que o Fluminense, o limite é o adversário. Né? O limite sempre do Fluminense é sempre o adversário, porque quanto maior o adversário, maior o desafio. O Fernando Diniz trabalha sobre isso. Torcedor do Flusão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no F90 da ESPN Brasil. A mídia aqui já projetando esse Fla-Flu da semifinal do Campeonato Carioca. Sábado já vai ter o primeiro jogo, a primeira partida. Será qual dos dois times chega mais preparado? Recentemente teve um Fla-Flu, né? Vale lembrar que o Fluminense não jogou com o time todo, né, de titulares. Agora vai ser um jogo totalmente diferente, valendo vaga, né, na final do Carioca de 2024. Vamos ver o que a mídia está falando aí desse jogo, sobre essa semifinal do Campeonato Carioca. Aproveita e já deixa seu... E você que é torcedor do Flusão, que ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sino das notificações, deixa aquele like também para você estar fortalecendo o nosso trabalho. Se inscreve aí que eu vou estar trazendo bastante conteúdo aqui sobre essa semifinal do Campeonato Carioca. Mas agora, bora pro vídeo, galera. E não é a final dessa vez, hein? Não é a final dessa vez. Um vai ficar fora da final. A final pode ser Fla ou Flu contra Vasco ou Nova Iguaçu. Carrossel da Baixada. Carrossel da Baixada. O Renato Augusto falou, depois do último jogo e tal, sobre essa questão de clássicos e tal, tá na hora de ganhar. Vamos pegar o trecho aí, a gente vai analisar um pouquinho aí esse Fla-Flu. Vamos lá, tem o Vasco aqui na briga também. Hora de ganhar, não tem pra onde correr, tem que... para ser campeão vai ter que ganhar clássico, vai ter que ganhar os jogos decisivos, então focar 100% agora no Campeonato Carioca, para poder chegar ao tricampeonato. Galera, pessoal do F90 da ESPN Brasil, já projetando esse Fla-Flu da semifinal do Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo. Tem tudo para ser um jogaço, o torcedor já está aí na expectativa. Primeiro jogo no sábado, e esse vai ser um jogo totalmente daquele que foi, né? Há alguns dias atrás, Fluminense naquele jogo com o time mais com reservas, não colocou força máxima, focado totalmente no jogo da volta da Recopa Sul-Americana, e esse agora vai ser força máxima, tirando ali o André, né, que não vai poder jogar, que foi expulso contra o Botafogo, mas vai ser um jogo totalmente diferente. Eu vejo aí um confronto bem equilibrado. O Flamengo tem um bom elenco, mas o Fluminense também tem um baita de um elenco, e esse ano está mais forte ainda, um elenco melhor do que no ano passado, né? O Fluminense, vale lembrar que o ano passado conquistou o título do Carioca contra o Flamengo, perdeu o primeiro jogo, o jogo da volta, vencendo de virada. E esse ano o Flamengo, a gente tem que reconhecer, está fazendo uma bela campanha com o Tite. O Tite é um excelente treinador, dispensa comentários, mas o Diniz também está fazendo um belo trabalho no Fluminense. E tem tudo para ser, né, um grande jogo. Eu não vou cravar aqui nenhum favorito. Um jogo desse, né, essa semifinal pode ser decidida ali em detalhes. O Renato Augusto, né, que falou, até deu uma declaração, né, falando que agora tinha que ganhar. Então é a expectativa, né, para um grande jogo. O Flamengo não tomou nenhum gol ainda nessa Campeonato Carioca, né, com o time principal. A defesa do Flamengo ainda não foi vazada, mas conhecendo bem do time do Fluminense, do Fernando Diniz, acredito sim que vai ser um baita de um jogo, né? Baita de uma semifinal. O primeiro jogo, o mando é do Fluminense, o jogo da volta do Flamengo. Aproveita e já deixa sua opinião aqui abaixo dos comentários. Torcedor do Flusão, que está confiante, acreditando na vitória, deixa aquele like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.